Olá, amigos. A nossa saudação para todos quantos nos acompanham aqui na TV Cidade, o canal 14 da NET. É com muita alegria que, através deste espaço da Popenfar, da Associação dos Aposentados e Pensionistas aqui de Farroupilha, programa que acontece semanalmente, ora com um apresentador, ora com outro, e tantos que participam deste momento de informação. Lembrando que o telefone da associação, a Popenfar, é o 3261 36 58. Fica no Shopping Omar Valentini, bem ao lado. Fica aí na galeria que existe, na Coronel Pena de Moraes, bem no centro da cidade de Farroupilha. E a preocupação, claro, evidentemente, da nossa associação é com você que é associado, que já passou dos 50, passou dos 60. Tantas vezes aqui foi solicitado, procure ficar em casa quanto mais tempo possível para poder não ser contaminado por este vírus que está solto em todo o nosso planeta. E nada melhor do que muitas vezes, naquelas inseguranças que todos nós temos, o que tem que se fazer, o que não tem que não fazer. Então, por isso que nós foi convidado aqui um médico de família, um jovem médico aqui de Farroupilha, natural de Bento Gonçalves, vizinha cidade, vizinho município ao nosso, Dr. Gabriel Tonhão. E ele estará aqui neste tempo disponível, esclarecendo, evidentemente, muitos passos que são importantes para evitar que aquele vírus se aproxime da gente. E muitas vezes a gente pode se preparar para que ele não venha, mas ele pode aparecer. Bem, doutor Gabriel, seja bem-vindo aqui ao programa da Popenfar aqui na TV Cidade. Olá a todos, obrigado pelo convite. Estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que deixa a gente tão nervoso nesses últimos tempos, né? Mas tu falaste em deixar nervoso, mas eu acho que é pior se a gente fica nervosa, né? Com certeza, acaba sendo pior, acaba dando uma falta de ar, às vezes por conta do nervosismo, mas de qualquer maneira isso vai passar, né? A gente tem que ficar tranquilo, né? As coisas vão passar, cada um tente fazer o máximo que consegue na sua realidade e a gente vai conseguir passar por isso. E os principais caminhos quais são? Especialmente, assim, a gente sempre tem que tentar evitar aglomerações. Então, assim, algumas dicas básicas que a gente pode ter, evitar de procurar tanto, vamos supor, ir tantas vezes ao mercado. Então, se conseguir concentrar as idas aos mercados, à farmácia, o máximo possível, né? Então, evitar a circulação. Quanto mais a gente conseguir ficar em casa, melhor. Muitas vezes a gente quer fazer... vai no mercado só para ver alguma coisinha, ou vai em alguma loja só para provar uma roupa. Isso o ideal é evitar, né? Especialmente também o nosso cuidado com a higiene. Então, a higiene das mãos, que é das maneiras mais comuns de a gente transmitir, de se contaminar. Então, sempre que possível, fazer a higiene frequente das mãos com água e sabonete, ou se não for possível, com álcool gel. Fazer uso da máscara, né, o maior tempo possível, especialmente quando a gente estiver em ambientes com outras pessoas, que não somente os nossos familiares em casa. E sempre que acontecer assim, caso aconteça um espirro, uma tosse, proteger a nossa boca, mesmo com máscara. Então o que a gente sempre orienta é, se possível, tossir no nosso cotovelo, então dessa maneira, que a gente impede então a propagação, e o cotovelo é uma área que a gente não costuma tocar tanto, então se tiver contaminado a gente não vai transmitir também. O nosso programa, doutor Gabriel, ele não é só endereçado a quem é sócio da Popenfar, mas os idosos, mas é para todos.
Mas a gente observa as pessoas, os noninhos, as noninhas, né, que gostam de sair de casa e muitas vezes poderiam, quem sabe, os filhos fazer algum trabalho para essas pessoas ou os netos, mas muitas vezes eles se sentem naquela angústia depois de uma quarentena, depois de nem é mais quarentena, já é sextena, já é 6 meses, já é 60 dias, e então muitas vezes a gente observa que tem muita gente de idade na rua, e não devia acontecer, né? Independente da questão do Covid ou não, essas pessoas com mais de 60 anos sempre vão estar num risco maior. A gente sabe que esse vírus ele é mais grave nessa população, nessa faixa etária. Então, se a gente conseguir evitar essa contaminação, se expor a esse risco, é melhor. Uma coisa importante também, agora está chegando o inverno, o frio, que até então não era tão presente aqui na nossa realidade. E a gente também tem que evitar, mesmo em casa, a gente vai ficar, né, isolados, digamos assim, mas não com todas as janelas fechadas. Eu sei que o pessoal gosta muito do fogão a lenha, né? Pode usar disso para se aquecer, mas sempre que possível deixar os ambientes bem arejados, né? Usar um cobertor ao invés de tentar usar o fogão a lenha acaba sendo melhor. Até porque a gente sabe que o fogão a lenha, ele pode inclusive causar um pouquinho de tosse por conta da fumaça. Então esses cuidados ajudam bastante, mas é comum da gente ficar muito ansioso. Quando a gente é proibido de uma coisa, parece que é nesse momento que a gente precisa fazer, né? De sair e tudo. Evitar, por exemplo, assim, jogar carta com pessoas que não são do nosso convívio, né? Outras pessoas de fora, os vizinhos. A gente pode fazer isso em casa, vamos supor, né? Com as pessoas que já moram na casa, que a gente já convive normalmente. E é difícil, mas às vezes pegar um pouquinho de sol, dar uma caminhadinha só ali na calçada já voltar, isso acaba ajudando bastante a gente não circular. Eu me coloco numa situação, de repente, na minha residência, na minha casa, chega um filho que reside em outro bairro na cidade para vir conversar. Neste momento ele chega com a máscara, tudo bem, mas depois ele tem que continuar com a máscara ou pode retirá-la? Sempre com a máscara. A máscara é uma proteção não só para quem está utilizando, mas também é uma proteção para a gente, vamos supor, se eu estivesse espirrando ou tossindo, ele ajuda que eu não contamine outras pessoas de uma maneira mais facilitada. Ela impede que aquelas gotículas saiam da minha boca, enfim, né? Fica contido na máscara. Então sempre fazer uso da máscara. E o ideal, assim, sempre que possível, é evitar tanto visitas nesse momento, né? Eu sei que sempre parece que agora aqueles parentes que a gente nunca vê, é esse momento que a gente quer visitar, mas é o momento de evitar isso, né? Por exemplo, numa residência, tem 5 ou 6 pessoas, tem 3 que sempre estão em casa, 2 atuam trabalhando para o lado de fora. Também tem que usar máscara, claro que na hora da refeição é impossível usar máscara, né? Mas sempre tem que usar, estando em casa mesmo? Ou não é necessário? Em casa a gente acaba tendo uma contaminação maior. Se possível, sim. Maior? Né? Sim, porque a gente acaba tendo contato, vamos supor, com toalha, né? Uhum. A gente tem um contato mais próximo que não tem como. A gente pega na maçaneta da porta. Então a gente acaba tendo um risco maior. O que a gente recomenda é o quê? Quando a gente vai pra rua e a gente volta, a primeira coisa que a gente faça é tirar aquele calçado, né? Trocar aquela roupa se possível e higiene das mãos também. Então isso já ajuda. Eu, vamos supor assim, chego em casa, já tenho álcool gel ali, ou uma pia com sabonete, água para me lavar a mão. Ou sabão mesmo, sabão caseiro, né? Também, já lavo a mão, troco a roupa. O ideal é não circular na casa, se possível deixar um cantinho logo na porta, troca aquela roupa, deixa ali. Vai pro banho. Exato. Mesmo com frio, todo água morna. Isso, ou se não, a higiene das mãos novamente, né? Sim. Que é o local que a gente mais acaba transmitindo, porque a gente encosta em vários locais, enfim. E se eu tiver sim com sintomas, aí a máscara é continuamente. Isso é muito importante, por isso que nós, inclusive aqui, estamos dando exemplo, né? Nós que estamos apresentando aqui o programa, doutor Gabriel, nós aqui, estamos usando a máscara, porque não é vergonha nenhuma usar máscara. Não atrapalha
a visão, não atrapalha a respiração, ajuda por sinal, e muitas vezes eu acredito que muitas pessoas, depois que passar essa pandemia, eles poderão usar máscara principalmente no inverno, né? Facilita, né? O próprio ar frio, muitas vezes tu sai de um lugar mais quente e vai para um lugar mais frio, pode dar um choque térmico, né? Isso. E poderá ajudar muito. A questão do inverno, que é muito comum, que as pessoas sempre têm aquela a preocupação dos invernos, que a gente pega a gripe no inverno, é porque no inverno a gente se aglomera, a gente fica em locais fechados, muitas pessoas juntas, né, sem ventilação, e isso é um prato feito assim pro vírus, né, para qualquer tipo de vírus respiratório especialmente, mas o influenza, que sempre está aí todo ano, ele vem, continua, né, e também para o Covid. Então esses locais que a gente fica mais isolado, mais fechado, muita gente, janela fechada por conta do frio, isso aumenta a chance do vírus circular, né? Então quanto mais distanciamento a gente conseguir das pessoas, né, mais ambientes arejados, isso facilita bastante. O senhor deve ter observado, doutor Gabriel, e principalmente tem muitos que aproveitam, né, as pessoas de idade, esses fake news que tem por aí, dizendo, aquele chá faz bem, tudo, não tem nada a ver, não é? Os chás, eles ajudam, assim, pra gente se hidratar, então acaba sendo algo bom, mas não tem nenhum chá específico para tratar a Covid, ou para impedir, ou pra gente ter uma prevenção em relação ao Covid, ou a gripe também, né? Infelizmente a gente não tem isso. Certamente se teria, a gente já estaria usando né, mais tempo, porque a gente não tem um tratamento específico para essa doença, então não existe mesmo nenhum chá, nenhum remédio caseiro que evite isso. E nenhum outro tipo de remédio. Tem tantos aí que andam divulgando, né, o cloroquina e outros, mas não é para todos. Isso, na verdade, até atualmente, pode ser que algum tempo mais adiante isso mude, mas atualmente os estudos que vêm saindo, eles estão mais contra esse remédio. Já foi usado esse remédio, inclusive, para estudo, hidroxicloroquina, para dengue, para outros tipos de doenças, e a gente viu que não funcionava somente no estudo com células, mas quando a gente testava nas pessoas não funcionava. Então hoje o conhecimento que a gente tem é que provavelmente ele não funcione mesmo, a gente não recomenda. E claro, né, a preocupação de todos é com respeito a uma medicação específica e a própria vacina, mas isso irá demorar, né? A vacina a gente já tem vários estudos já em testes em humanos, né? Porque depois que a gente descobre a vacina é mais fácil, no ano que vem, se o Covid continuar aí, a gente já vai ter a técnica da vacina. Sim. A gente só vai precisar saber que vírus que vai estar para colocar, que é o que acontece hoje na vacina da gripe. A gente tem uma vantagem que a gente sabe que vírus está circulando da gripe lá no hemisfério norte, onde tem o inverno. Então quando chega aqui pra gente, a gente já sabe o nome e o sobrenome do vírus. A gente já tem inclusive a vacina. Então a gente já vacina por conta disso. A gente tem uma vantagem em relação a isso. E em relação ao Covid, a gente está estudando, sim. Está estudando vacina. Acho que em alguns meses a gente já vai ter alguma coisa feita, assim, algum trabalho melhor. Mas são só esperanças no momento, né? A gente não tem nada tão concreto, nada que já está sendo usado no momento. E para quem, no teu caso, que tu trabalha com a família em si, tu tem que estar sempre preparado de saber orientar e muitas vezes ver o sofrimento de certas pessoas também. Muitas vezes até dá um nó na garganta, né, Gabriel? Claro, assim, isso por vários motivos isso está acontecendo. A gente continua tendo outras doenças também e é normal de a gente daqui a pouco perder algum ente querido, um vizinho, um conhecido, e isso também é ruim porque o velório a gente sabe que agora está sendo por um período bem curto. A gente não tem muitas vezes também, restrito, né? A gente não tem tempo às vezes suficiente para passar por aquele luto, para conseguir se despedir a tempo, é uma coisa muito rápida, né? Isso também afeta, e todo o processo assim de a gente estar realmente num momento que a gente não sabe como vai ser, a gente tem medo, tem muita notícia ruim saindo na TV, muita notícia incorreta, né, trazendo informações incorretas do uso de medicações, enfim. Então a gente fica realmente muito assustado, ansioso, nervoso, isso é um processo que vem acontecendo.
E a gente não pode esquecer disso também, né? Isso é importante para a gente ficar bem, estar tranquilo, né? Então, se precisar procurar auxílio médico por conta disso, eu acho que é importante. Isso aí, veja só como é importante enfermeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, médicos, infectologistas ou não, estão prestando esse serviço, os autênticos heróis e muitas vezes entregando até a própria vida, né? Nós estamos aqui com o programa da Popenfar, da Associação dos Aposentados e Pensionistas aqui de Farroupilha, lembrando para vocês que se você ainda não é associado, vá até lá e se associe. Tem tantos benefícios na Associação de Aposentados aqui de Farroupilha. Daqui a pouco, dentro até do programa lá para o final, nós vamos ter aqui uma participação do presidente da Patapergs, que é o Léo Carlos Altmaier, que ele fala a respeito do trabalho que a Popenfar faz aqui em Farroupilha. E de modo especial falando do Raimundo Rainer Corá, que já foi presidente desta associação, mas que continua ainda aqui. Muitas vezes ele é o que apresenta este programa, juntamente com outros senhores que fazem parte desta associação. E nós estamos aqui com o Dr. Gabriel Tonhão, médico da família. Explica um pouco também, já que estamos aqui com a sua presença, além de falarmos sobre esta pandemia que existe por aí, o trabalho específico do médico de família. A gente fala sempre assim que o médico de família ele não é especialista em doença, ele é especialista em pessoas, né? A gente atende todos os públicos, todas as faixas etárias, do 0 aos 105 anos, vamos dizer assim. Grávidas, enfim, a gente faz pré-natal, a gente consulta a criança, a gente faz o acompanhamento do adulto, do idoso, a gente gerencia muitas vezes o cuidado, que é algo muito comum, assim, muitas pessoas têm vários especialistas e não tem uma pessoa que organiza tudo. Então, assim, tô com dor no joelho, às vezes vou procurar um especialista, podia ter uma pessoa que conhece como um todo, né, para coisas, às vezes eu não sei exatamente o que é, se é o joelho que tá com problema, né, se a dor no peito que eu tenho é um problema pulmonar, se é um problema cardíaco, e o médico de família, ele faz isso. As pessoas até às vezes falam em clínico geral, mas é mais do que o clínico geral, assim, a gente é formado em medicina e tem a especialização em medicina de família. Então a gente vê todo o ciclo de vida, de como a pessoa passa por esses ciclos, né, enfim. E a gente é especialmente especialista em pessoas, não em doenças, como eu falei. E não deixa de ser um grande psicólogo também, né? Exato, assim, é diferente do nosso trabalho, mas a grande função do médico de família é escutar. E daí tu escuta e tu vai analisar o que tem que aplicar. Isso, é bastante semelhante muito antigamente, acho que muitos conhecem isso. A gente tinha aquele médico de referência que fazia tudo, né? Sim. Quando eu tinha algum problema eu ia naquele médico. Muitas vezes ele ia em casa, né? Especialmente em população rural, o médico ia na casa das pessoas para conhecer toda a família realmente, né? Então a gente costuma fazer isso, a gente conhece a pessoa antes ainda de ser formada, a gente conhece aquela família, nasce aquela criança que vai acompanhando conosco. Então muitas vezes eu sei a doença que tem aquela criança porque eu sei o que teve o pai, o que teve o avô, né? É isso aí, né? E é preocupante aqui por Farroupilha esse nosso coronavírus? Sim, eu acho que em todo local a gente tem que se preocupar porque atualmente a nossa maior arma é o isolamento e os cuidados de higiene que a gente tem que tomar. A gente ainda não tem um tratamento específico, né? Então até a gente não ter uma vacina, até a gente não ter um remédio, talvez, né, que funcione bem, que tenha segurança, a gente precisa fazer isolamento, né? Porque a gente está numa situação relativamente controlada no nosso município hoje. Mas se a gente relaxar, se a gente não tomar esses cuidados, a gente não sabe como pode ser futuramente. Então, por enquanto, as pessoas estão colaborando, né? A gente vê que é difícil a gente enxergar pessoas na rua sem máscara, muito difícil. Importante o uso da máscara, né? Cobrindo nariz e boca. Eu sei que ela é desconfortável, às vezes gera um pouquinho de falta de ar, é difícil de respirar com ela, mas é importante.
Então, assim, nesse momento a gente está indo bem, mas a gente tem que continuar assim, tem que continuar nesse rigor, não pode relaxar agora, porque a gente não tem nada concreto, como eu falei, não tem vacina ainda. Então é importante a gente continuar com o nosso rigor. E tem que continuar, e pelo menos continuar esse ritmo de se manter em casa, de se cuidar muito, não é só agora, mas que passe o inverno pelo menos, né? Esses cuidados também, eles não são somente para o coronavírus, a gente Sim. sabe que a gente acaba prevenindo o vírus de influenza, que mata muito também, especialmente no inverno, e outras infecções, então... isso que está acontecendo vai ajudar a gente a aprender um pouco mais sobre isso e rever alguns cuidados, algumas coisas que a gente fazia, né, antes de tudo isso acontecer. Então, a gente vai sair com um ensinamento de tudo isso. Isso é muito importante. E o que a gente tem visto fora do nosso país e fora até do nosso estado, digamos, do Rio Grande do Sul, é muito importante para o nosso telespectador se conscientizar muito mais do que já está. Exato, e também assim, algo bem pontual, é a pessoa que está doente, que está espirrando, que está com o nariz escorrendo, não exponha outras pessoas, então tente fazer o isolamento, procurar auxílio se for o caso, né? A gente tem o 0800 hoje da Central de Referência Covid, que a gente pode ligar para ter auxílio e até orientação se for o caso, né? E vai até ao hospital só no momento de extrema necessidade ou quando o sintoma de febre, principalmente? Isso, a gente tem mais de um serviço hoje aqui no município. A gente tem a central 0800 que a gente liga e pode, vamos supor, eu não sei o que eu faço, estou com febre, eu posso entrar em contato, o serviço é gratuito. E as pessoas que estão ali, os profissionais vão orientar a gente, então, ou a procurar o centro de referência Covid, se for o caso de um sintoma respiratório, ou procurar o hospital, se for um caso mais grave, né? Mas a gente continua tendo, as pessoas continuam infartando, então, se for necessário, sim. Mas se é algo leve, do tipo assim, só tô com o nariz escorrendo, moro sozinho, ou, né, as pessoas da minha casa podem se isolar, tô com só uma dor no joelho, tenta tomar um remedinho, esperar, ou se tem dúvida, não sabe se pode tomar alguma coisa, fazer contato com o seu médico ou com a Central 0800, isso é bem importante. Se é algo dispensável, que não é grave, o ideal é evitar. Procurar o serviço de emergência, especialmente do hospital. Sim, é evidente, né? Porque depois se torna muito tarde, né? Exato. Então tem que aproveitar. E Farroupilha atende muito bem esse problema aí, né? Acredito que sim. Nosso município está com a questão dos atendimentos, assim, a gente está conseguindo ter um bom número de atendimentos, as pessoas não estão esperando, a gente está conseguindo tanto a questão hospitalar como de atenção primária, do centro de referência Covid, a gente está conseguindo ter uma resposta muito boa. E depois esse vírus aí, claro, a pessoa de repente que tenha mais fragilidade ataca com mais velocidade, né? Mas pode atacar gente jovem também. É isso que a gente até viu em muitas pessoas que não tiveram sintomas nenhum e que apresentaram o vírus. Só que isso a gente sabe tanto do influenza, que é um vírus mais conhecido por nós, todos podem ter um quadro grave, né? Se eu não entrar em contato com o vírus, eu não vou saber se eu vou ter o quadro grave ou leve. Isso me protege, né? Então, o máximo possível de contato com esses vírus é melhor, né? Então, mas claro, a gente sabe que a maioria das pessoas vão ter sintomas leves e menos graves. Então, tem que estar atento para isso, né? Isso. Vamos torcer para que cada hora melhore um pouco mais. E o senhor acredita, Gabriel, que a gente fala de curva, né? Ou pico. Quando que vai esse pico, hein? A gente sempre está avaliando, assim, é difícil fazer uma previsão para mais adiante. A gente está com muitas incertezas no momento. Os conhecimentos que a gente tem é dos países que já passaram por isso. Fazendo uma análise da curva do Rio Grande do Sul, não especificamente de Farroupilha, mas do Rio Grande do Sul, parece que a gente já passou pelo pico. A gente já começou a cair na curva, só que a gente também sabe que logo, se a gente relaxar demais, a gente vai ter um novo pico. Então a gente tem que conseguir continuar assim.
A gente sabe que mais adiante a gente vai ter um novo pico de coronavírus, com certeza, porque depois que a gente começa a relaxar, pessoas que não foram contaminadas vão se contaminar, então a gente sabe disso. E a gente sabe, inclusive, que os doentes crônicos, quem é hipertenso, diabético, cardiopata, também vai ter um aumento de idas às emergências por conta disso, vai ter um aumento da mortalidade por conta disso também. Que, querendo ou não, a gente está muitas vezes na quarentena comendo mais, não se cuidando tanto. A gente está evitando, claro, a procurar o serviço de hospitalar, o serviço médico, porque a gente sabe que a gente vai se expor de qualquer jeito, né? Então evitar sair. Só que também isso vai trazer um certo problema para mais adiante. A gente já retomou os atendimentos na atenção primária e tudo, para a grande maioria dos quadros, né? Então a gente vai minimizar ao máximo isso, mas a gente sabe que a gente vai ter um novo pico de coronavírus logo adiante. A gente está começando o inverno agora, então a gente tem o influenza, outros vírus que já circulam, que vão aparecer. Então a gente vai aumentar os casos depois de algum tempo. E os crônicos também vão ter um aumento de complicações, né? E onde é que a gente pode encontrar o Dr. Gabriel durante o dia? Atualmente eu estou na central 0800 do coronavírus. Então eu estou fazendo assistência do pessoal do coronavírus, né, lá no central 0800. E eu sou médico do cinquentenário, que estou afastado da minha unidade atualmente por conta da coordenação da central 0800 e da saúde, do ProSaúde, né? Eu sou diretor técnico do ProSaúde. Então, no momento eu não estou atuando no cinquentenário, na SF cinquentenário, mas estou sempre no 0800, então praticamente toda a população de Farroupilha acaba passando de alguma maneira por mim. Viu só? Bom, eu acredito que nós conseguimos passar para o nosso telespectador algo muito importante, não é, doutor? Com certeza. Tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar a mais? Eu acho que só ressaltar, então, de a gente fazer... Se tiver apresentando algum sintoma, ficar em casa, né? Usar a máscara, isso é fundamental. A higiene das mãos, sempre que possível. E assim que... e com bastante frequência, e se eu tiver um espirro, tosse, sempre proteger com o nosso cotovelo para evitar que se propague possíveis vírus. E evitar, enfim, o máximo de aglomerações. Então, se não precisar ir no mercado, evitar organizar para uma vez só na semana, né? Evitar saídas de uma maneira geral. Muito obrigado, doutor Gabriel Tonhão, por ter estado aqui na nossa programação da Popenfar da TV Cidade, canal 14 da NET. Agradeço pelo convite, sempre que precisar estou à disposição. Muito bem, e no encerramento nós vamos aproveitar então aqui ter a participação do presidente da Federação das Associações dos Aposentados do Rio Grande do Sul, Léo Carlos Altmaier. E com ele a gente encerra o nosso programa da Popenfar desta semana. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Farroupilha, da cidade de Farroupilha, né? Da Associação Apopenfar, dirigida, um dos diretores da associação, o nosso amigo, grande amigo Corá. E quero também parabenizar o padre Osmar Kopp. É uma pessoa fantástica que eu já assisti missa crioula aí na cidade de Farroupilha já 2 vezes e sempre me emocionei muito. É um grande mensageiro das leis divinas. Então, ao padre Osmar Kopp, meus parabéns por tudo que ele faz. E hoje, a nossa população, o Brasil, como o mundo inteiro, está vivendo essa pandemia do coronavírus. Essa é uma preocupação principalmente dos idosos, nós, aposentados, pensionistas, idosos, que temos já a saúde um pouco fragilizada pelo tempo. A máquina foi usada e gastou. Então a gente tem que ter mais cuidado. E quando é possível, ficar em casa. Ficar em casa, que é um ambiente mais saudável,
cumprindo as recomendações médicas, da higienização das mãos, e quando sai, na volta, os sapatos também ficar na rua. Tem um cuidado todo especial. Então, pessoal, daí vocês se perguntam, como eu já me perguntei muitas vezes, por que o governo não se preparou, não tanto para uma pandemia, que é uma coisa rara de acontecer, mas para a saúde pública nossa. A gente vê no SUS, muitas vezes, as pessoas ficando esperando uma consulta, às vezes 1 ano, 2 anos, um tratamento médico durante anos. E eu me lembrei, esses dias conversando com os amigos, me lembrei do ano de 2016, ainda no governo Temer, no 2º semestre, quando eles colocaram uma PEC de emenda constitucional que congelou os investimentos da saúde. Congelou os investimentos na área da saúde e da educação também. Uma população como a nossa no Brasil que está envelhecendo, temos que ter uma saúde pública de melhor qualidade. Porque quanto mais idade a gente tem, mais frágil a gente fica e mais atendimento à saúde pública nós temos que ter. E eles congelaram isso lá em 2016. E isso retirou da saúde em torno de 22,5 bilhões. 22,5 bilhões. É um número muito expressivo. Não diria que teria solucionado o problema de agora, mas teria, com certeza, amenizado. Então, um governo fez aquilo. Eu quero mandar um abraço aqui da FETAPET, Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas. A todos vocês, eu tenho certeza que fazem um excelente trabalho e estão levando essa associação cada vez mais forte, mais firme e levando a comunidade. E quero lembrar, participem da associação, visitem a associação, filiem-se à associação. Vocês estarão, com certeza, participando do movimento mais digno que existe nesse país. O Corá, então, lembrando o Corá, a associação se mantém aberta, com todos os cuidados necessários de saúde, da higiene do álcool gel, dos sapatos, de tudo. Vocês precisam continuar atendendo a população de Farroupilha, Corá. Um grande abraço para vocês, tudo de bom.